Shalom. Sejam muito bem-vindos à Paróquia Sagrada Família. A casa é nossa, podem sempre à vontade estar conosco. Então, acolhendo vocês, vou trazer uma reflexão que foi pedida a ser feita com um tema, que é um tema muito bonito. Podemos sentar um pouco então e fazer uma reflexão. Pensamos nessa peregrinação de vocês, que o Espírito Santo a cada momento fale aos corações e possa nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é sábado, dia que em especial a Igreja se volta à sua mãe, nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. Pedimos a ela que nos guarde no seu imaculado coração, guarde a família de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Então, uma meditação com vocês nessa manhã sobre liderança cristã. E esse homem aqui que vocês estão fazendo memória, com certeza foi uma grande liderança cristã, o Senhor Bernardo, e todos nós somos chamados de uma forma ou outra a atuar nessa liderança cristã. Vamos meditar um pouquinho sobre isso agora. O Movimento de Irmãos foi fundado em 1970, é isso mesmo? Certo? Ótimo. Vamos colocar isso dentro de uma contextualização histórica. Nós sabemos que a Igreja passou por uma, podemos dizer assim, uma reforma, vamos usar essa palavra, profunda com o Concílio Vaticano II, né? Então, o Concílio Vaticano II fechou em 1965, abriu em 62 e fechou em 65, 61 para 62, 65. Foi uma reforma na Igreja enorme. Já visto, por exemplo, na liturgia, a forma como nós celebramos, né? A língua, o latim já não é tão usado mais, continua sendo a língua oficial da Igreja, mas nas celebrações nós usamos a chamada língua vernácula, ou seja, a língua do lugar, do país, e enfim, tantas outras mudanças. Essas são as que aparecem mais, essas da liturgia. Mas uma mudança grande também, eu não diria uma mudança, mas uma nova forma de ver um pouco as coisas, um novo olhar sobre as coisas, foi nessa questão entre sacerdotes e leigos. Foi um pensamento, um olhar novo que a Igreja trouxe com o Concílio Vaticano II. E trazendo esse tema liderança cristã, a gente vê muito bem, claramente isso. Quem é o nosso grande líder, vamos dizer assim, por excelência? Nós sabemos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a quem foi dada toda a autoridade, como Ele mesmo disse, né? No céu e na terra, toda a autoridade. Ele é o nosso grande líder, sempre foi e sempre vai ser assim, né? Jesus deixou algumas palavras bem claras sobre isso. A primeira é essa que eu acabei de dizer, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois Jesus diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então esse líder está conosco. Não é um líder que foi embora e deixou a barca aí à deriva, né? Esse líder está conosco até o fim dos tempos. É a promessa dele. Está conosco agora nessa manhã.
Depois também ele disse para nós: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fizermos tem que esse líder estar presente conosco. Sem ele, o que a gente faz vai dar errado. Precisa ter ele conosco para aquilo que a gente fizer dê certo. Então, o primeiro líder nosso, quando a gente fala de liderança cristã, é nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós fazemos, é com ele que nós fazemos, que nós conduzimos as coisas. Tudo no começo, meio e fim é com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, conhecendo muito bem aquilo que ele criou, ou seja, nós, e o que ele iniciou, ou seja, a igreja, o Senhor sabia que a sua igreja, o seu povo, precisa de liderança. Todo agrupamento humano, toda a sociedade humana precisa disso, né? Vocês trabalham nas suas empresas, lá tem que ter liderança. A igreja não foge da regra, tem que ser assim. Então Jesus deixou os apóstolos como líderes na igreja. Os apóstolos, os 12 apóstolos, eram as pedras de liderança da igreja. Os apóstolos tinham muito claro isso, né? Jesus deu uma missão para eles: ide, ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos tinham a missão de levar. E os apóstolos tinham a missão de ensinar. A liderança está ligada com o ensino. Ide, ensinai. Tem que ensinar. A liderança está ligada com o ensino. Bom, os apóstolos, nós sabemos, deixam os seus continuadores na igreja. Aí a gente está vendo a liderança tomando um caminho, né? Jesus, os apóstolos, e os apóstolos deixaram os bispos. Os bispos hoje, todos eles, são continuadores dos apóstolos. Portanto, eles têm uma autoridade de liderança na igreja incontestável. Os nossos bispos são continuadores dos apóstolos. Está sobre eles o mandamento de Jesus: ide e ensinai. A importância dos nossos bispos. Cada bispo na sua igreja local, a gente chama de igreja local. Curitiba, por exemplo, é uma igreja local. Cada diocese é uma igreja local. E esse bispo aqui, ele é o representante aqui dos apóstolos aqui, nessa igreja. Ele faz as vezes dos apóstolos. Então ele tem essa liderança, autoridade que o Senhor lhe deu. Louvado seja Deus pelos nossos bispos. Os bispos têm abaixo deles e auxiliando-os os sacerdotes. Aí eu volto no Concílio Vaticano II. O que ele fala sobre os sacerdotes? O ministério dos sacerdotes, enquanto unido à ordem episcopal, ou seja, tem que estar unido com o bispo, participa da autoridade com que o próprio Cristo edifica, santifica e governa o seu corpo. Então, o sacerdote unido com o bispo, em obediência ao bispo, ele participa nessa condução da comunidade, de uma autoridade que veio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus por nós termos sacerdotes na igreja. E, claro, estamos no ano vocacional, insistirmos de rezar pelos sacerdotes, por vocações, termos novas vocações, falar sobre isso, que as nossas famílias estejam atentas, né? De um garoto que sai ali na família, que de repente tem um chamado aí, uma vocação, fazer encontros vocacionais, filhos, netos de vocês, que de repente vocês percebam que esse garoto ele gosta de rezar, ele tem um chamado de Deus, conduzi-los, convidá-lo para um encontro vocacional. Agora mesmo nossos padres marianos vão ter um encontro vocacional no final do ano. Nós precisamos estar atentos com esse olhar de, tem aquele garoto ali que poderíamos convidá-lo para fazer um encontro vocacional. Tem os diversos seminários por aí, né? A igreja precisa muito de sacerdotes, muito mesmo. E agora, chego onde nessa liderança cristã agora? Em vocês leigos. E aí que está aquilo que eu disse no início, desse novo olhar
do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, se falava muito dessa liderança que eu apresentei até aqui: Jesus, os bispos, os sacerdotes, ou seja, os ministros ordenados. Esses têm o munus, pelo próprio ministério, de conduzir a comunidade. Então isso sempre se falava, sempre se tinha claro isso, mas não se tinha muito claro dessa função de liderança cristã dos leigos. Com o Concílio Vaticano II, não que se deixou de ter claro que a nossa cabeça é Jesus, não que se deixou de ter claro a necessidade dos bispos e dos padres nessa liderança da comunidade, continua valendo tudo isso, mas se deu uma nova luz, um olhar novo para a questão dos leigos. Os leigos têm um papel fundamental na igreja e de liderança na igreja. Aquilo que esse homem percebeu lá nos anos 70, assim como outros como ele também tiveram essa visão de estabelecer leigos em movimentos para justamente dinamizar a igreja. Veja, nos anos 1970, quando começou o movimento de irmãos, que ele deu esse início, as coisas ainda estavam, o concílio terminou e ainda foi um tempo, alguns de vocês vão lembrar isso, né, de ajuste das coisas. Então, alguns tinham já essa visão, né? O que esse Concílio Vaticano II fala da liderança, da ação de vocês leigos? Vou ler um pedacinho aqui, um pouquinho maior, do documento do concílio. O dever e o direito do apostolado advém aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Isso é muito importante. Vocês têm um dever e um direito ao apostolado, a liderarem, a conduzirem, a evangelizarem, a se unirem, a rezarem, a promoverem outras coisas, tal. Quem que dá esse direito para vocês? O padre? Com certeza não. O bispo? Também não. Quem dá esse direito é da união de vocês com Cristo cabeça. É o líder Jesus, que assim como ele dá a autoridade para o bispo e daí para os sacerdotes, ele também dá pelo batismo a vocês. Com efeito, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, a igreja, e robustecidos pela confirmação com a força do Espírito Santo, né? Está cantando aqui, né? Foi falado da... Qual foi a palavra que você usou do Espírito Santo? É o selo, isso, exatamente. Com esse selo do Espírito, que cada leigo tem pelo batismo, é pelo Senhor mesmo que vocês são destinados ao apostolado, destinados por Ele, por Jesus, ao apostolado. São consagrados em ordem ao sacerdócio real e ao povo santo, consagrados pelo batismo. Não é a mesma consagração do padre, é claro, é diferente da ordem, mas é uma consagração do batismo que vocês têm, para que todas as suas atividades sejam oblações espirituais e por toda a terra deem testemunho de Cristo. No caso do movimento de irmãos, dá um belo testemunho de Cristo em Curitiba, onde eu vinha conhecer o movimento, sei das nossas paróquias, sei também de Santa Catarina, imagino que tem em alguns outros lugares, mas onde eu mais sei aí. Para que todas as suas atividades, sejam oblações, deem testemunho de Cristo, e os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, na qual vocês participam na Eucaristia, depois, uma vez por mês, tem aquela hora de adoração importantíssima, não deixem aquela hora de adoração, comunicam e alimentam neles, em vocês, a Eucaristia, a hora de adoração que vocês fazem, alimentam vocês.
o amor que é a alma do apostolado. Esse amor que marca tanto o movimento de vocês, que o Monsenhor Bernardo quis que vocês vivessem, que dessem testemunho, esse amor de união, como é bela a nossa união, o amor que sai daqui, da Eucaristia, desse Senhor que alimenta os nossos corações. Então, finalizando, só para dizer para vocês, é o próprio Jesus que os envia, é o próprio Jesus que dá a vocês esse chamado e essa liderança na igreja para conduzirem as coisas e evangelizarem daquilo como o fundador de vocês colocou desde o início. Sigam firmes. Momentos como esse, de uma peregrinação como essa, embora que um pouco exigentes, né? Dia de chuvinha hoje, tá bom para ficar em casa, mas são momentos como esse que nos reforçam na fé, quando a gente tem que fazer algumas coisas aí, saindo da rotina e fazendo algumas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. A página 70. Me chamaste para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria